seria a saída para o conjunto da população, para as mulheres, em relação ao problema? Em primeiro lugar, a única saída é a organização independente, aquilo também que a esquerda tem um verdadeiro pavor. Então, quer dizer, a única saída para as mulheres evitar a repressão e ter oposição é ter uma saída independente, é se mobilizar independentemente, junto com o conjunto da classe operária, cujos interesses são os mesmos, contra a política repressiva em relação ao aborto e as outras questões que envolvem a população em geral. Nesse momento, a gente está presenciando um verdadeiro espetáculo da esquerda. No último dia 30, a esquerda, junto com o governo, a Fiesp e a Força Sindical, todos juntinhos, fazendo um ato na frente da Fiesp para defender a política do governo, da Fiesp, de diminuição dos impostos. Quer dizer, aquilo que a gente há muito tempo vem falando, que se expressa na questão das mulheres, na questão em geral, de que toda a esquerda e o governo são uma série de organizações diferentes como uma única política, ela aconteceu nesse ato do dia 30, ficou muito claro. E cada vez vai ficando mais claro. Quer dizer, eles estavam todos juntos, o PSTU, a Força Sindical, a Fiesp, o governo Lula, todos defendendo a mesma política de redução de juros. O que se coloca para o conjunto da população e da classe operária nesse momento? Ter uma política independente. Inclusive, eu queria falar no final da minha intervenção sobre esse problema da política independente. Agora a gente está realizando um 1º de maio, que é um 1º de maio independente de toda essa política. A nossa organização, o Partido da Causa Operária, o Coletivo de Mulheres do Brasil Luxemburgo e uma série de outras organizações que juntos estão organizando o 1º de maio independente são os únicos. Porque o resto ou está junto com a igreja, como no caso da Frente de Esquerda, PSDB, PSOL, que chamaram novamente o show missa, quer dizer, eles fazem uma missa e logo depois da missa eles fazem um ato aproveitando as pessoas que estão na missa. Quer dizer, que é uma política da igreja, junto com as organizações da igreja e tudo mais. É uma política contrária aos interesses dos trabalhadores. A Força Sindical que vai fazer o seu ato, a CUT, mas todos eles, apesar de fazer atos diferentes, têm uma mesma política. A única política independente de defesa dos interesses do conjunto da população contra a repressão que está sendo implementada, objetivamente para evitar as lutas dos trabalhadores, das mulheres, da juventude no país inteiro, é o 1º de maio do PCO. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem tiver interesse, só levantar a mão. Então, eu queria saber se você tem algum dado sobre o número de mortes de mulheres ao ano que são vítimas, né, do aborto clandestino. E, até porque me parece que até o apoio do ministro da Saúde sobre a legalização do aborto também são por questões econômicas, né? Porque o número de mortes de mulheres que morrem causa um prejuízo muito grande, né, para a saúde pública. E se falasse um pouco sobre o fato de que dentro da própria Igreja Católica no Brasil tem uma perseguição às mulheres que são a favor do aborto, porque sai pesquisas, inclusive, que as próprias católicas são em sua maioria contra essa repressão do Estado. Não, eu queria saber por que você acha que a igreja escolheu bem o tema do aborto para realizar essa perseguição às mulheres e a conexão entre essa perseguição às mulheres e a repressão à população. Como que reprimir as mulheres ajuda na repressão da população no modo geral, né, dos trabalhadores? Recentemente, aquele incidente de estupro de uma menina de 9 anos e após o ocorrido, o bispo anunciou que tinha que excomungar a menina, né? Que a questão do estupro era uma coisa menor em relação à questão do aborto. E vendo essa situação aí, você mencionou a questão da Luísa Helena, da questão da igreja, o comportamento, né, do bispo, assim, e como você falou, Luísa Helena, os
morrem por ano. Vítimas de 100, imagina, 250 mil são internadas. Dessas 70 mil morrem. Só 250 mil que são internados já gera um custo para o governo altíssimo, né? Quer dizer, na realidade é um problema financeiro também. Para o governo seria melhor ter que evitar isso também. Quer dizer, na medida que o ministro estava defendendo, não interessa muito bem também quais são as intenções da pessoa, né? Porque, em geral, não são as mesmas que as das mulheres. Porque se você deixasse na mão do governo a política de aprovar a legislação do aborto sem uma luta de mulheres, vão aprovar no interesse deles. Quer dizer, aquilo que favorece o interesse do governo, economizar dinheiro, ou favorece o interesse de determinados setores capitalistas que vão querer ganhar com a realização do aborto, eles vão aprovar aquela proposta meia boca, que não é nem lá nem cá. Então, para você conseguir uma proposta que de fato seja do interesse do conjunto das mulheres, tem que ser através da organização do movimento de mulheres. Porque senão você vai favorecer o interesse dos setores que estão envolvidos naquela negociação. Né? Mas é um fato, muita gente, o número é muito alto. Outra é em relação ao problema das católicas, né, que são a favor do aborto, pelo direito de decidir. O problema é o seguinte, é você colocar assim, de dois lados o catolicismo e a necessidade da vida da população, porque é uma necessidade. Não dá para o catolicismo entra em contradição com a necessidade da vida, do dia a dia das pessoas e tudo mais. O aborto é uma necessidade. Essa parcela da igreja que é a favor, ela na realidade ela defende uma necessidade real do conjunto das mulheres. Você vê, no Brasil, a mulher não tem condição de criar o filho. Se ela quiser fazer o aborto, não dá para você impedir. O Estado ele quer tirar o direito dela tirar a criança, mas ele não dá condições para a mulher ter o filho. Se a mulher tiver, vamos supor que ela queira ter o filho, ela não tem creche, ela não tem emprego garantido, ela não tem uma série de condições garantidas, não tem saúde. Esse é um problema grave para a mulher que está grávida, para a mulher que tem um filho, para a criança que nasceu. Tudo isso é um problema. A criança tem muito problema de saúde. Quer dizer, o Estado não dá condição nenhuma. Quer dizer, é uma necessidade real. Então vai em contradição o catolicismo com essa necessidade real. E uma parcela da igreja, de mulheres, está assim, mais em consonância com a necessidade real.